Chega mais, galera. Vamos para a primeira aula de Império Romano. Roda! Bom, pessoal, segundo os arqueólogos, Roma ela foi fundada por povos indo-europeus que viviam em nomadismo até por volta de 1000 anos antes de Cristo. Porém, segundo o seu povo, existe uma lenda peculiar que explica a fundação de Roma. Segundo a lenda, existia um reino chamado Reino de Alba Longa, que era um reino pré-romano, em que existia um rei, o rei Numitor, que era um rei justo, um rei honesto, um rei honrado, um rei muito bom. Até que certo dia, seu irmão Amúlio resolveu dar um golpe em Numitor e acaba o aprisionando. E a sua filha, sua única filha Réia, é trancafiada em um convento para que não possa ameaçar o trono desse irmão carrasco, para que não possa ter filhos para ameaçar o trono. Porém, o benevolente Marte, o deus da guerra, vai descer dos céus à terra, a esse convento, e fazer amor com a filha de Numitor. Amor e soca, pica, 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 pica. Oi, amor e soca, 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 soca. E dessa relação de Marte com Réia vai surgir os dois irmãos, Rômulo e Remo. Porém, Amúlio, o usurpador do trono, vai ficar sabendo do nascimento dessas duas crianças e vai mandar eliminá-las. E o carrasco, então, ao ver aquelas crianças tão graciosas, vai ficar com pena delas e vai jogar em uma canoinha no rio Remo. E, no entanto, essa canoinha vai parar às margens do rio e, segundo a lenda, o próprio Marte vai mandar uma loba para recolher essas crianças, amamentá-las e tomar conta delas. A loba vai amamentar essas crianças até que Fausto, um camponês do período, vai encontrar as crianças na floresta e vai as tomá-las para si. E vai cuidar delas com muito carinho, levar para jogar bola, levar para jogar biroca, levar ao cinema, vai levar ela para trocar figurinhas da Copa. E quando elas completaram 15 anos, compraram até um videogame para eles. Um PlayStation. 1 é 2 é 3 e já! PlayStation, 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 PlayStation. Porém, quando Rômulo e Remo chegaram à idade adulta, eles reivindicaram seu trono para si, derrubaram o rei impostor e colocaram o seu vô de novo ao trono. O vô deles então, agora grande rei, permitindo então que Rômulo e Remo criassem um reino só para si. Rômulo e Remo então fundaram aí a cidade de Roma. Depois, Rômulo e Remo eles vão se desentender com a separação das terras de Roma. Um queria o sul, outro queria o norte, e eles acabaram tretando muito entre si. Caíram na porrada. E Rômulo, com uma machadada, acaba por matar Remo. Pessoal, notem vocês que isso pra gente parece apenas uma lenda, mas pro povo romano do período era muito importante, porque Rômulo vai ser o primeiro rei de Roma e vai ser filho de quem? De Réia com Marte, o deus da guerra, o deus do combate, o que vai justificar assim a vocação de Roma para a guerra, para a luta, para o combate armado, para a vitória, para a conquista. Um fato importante a se constatar é que a arqueologia ela vai aceitar mesmo Rômulo como o primeiro rei de Roma. Segundo ela, existem registros que comprovam que há um tempo muito remoto houve um governante em Roma que se chamava Rômulo. Começa aí então a época da monarquia romana. Esse início se deu entre 753 e 509 a.C. Por aí. Mais ou menos. Bom, galera, na época da monarquia a gente vai ter um governo aristocrático. A aristocracia é tipo a nobreza, só que mais chique. E esses aristocratas do período
eram chamados de patrícios. E esses patrícios, que vão se considerar filhos ou descendentes dos fundadores de Roma, podiam se casar apenas entre si, ou seja, podiam se unir apenas os gens. Surgem aí então os chamados casamentos intergênitos, perpetuando assim o seu status de aristocracia e de nobreza. O governo inicial de Roma então vai se dividir em três: o rei, que era um patrício, o senado, composto todo por descendentes de patrícios, e uma assembleia que era composta por homens de mais de 30 anos, oriundos dos patrícios. Porém, Roma era dividida em 4 grandes grupos: os patrícios, que ficavam no topo da pirâmide, os clientes, que ficavam um pouco mais abaixo, os plebeus e na base da pirâmide ali, os escravos. Os patrícios, como mencionado aqui, eram os nobres. Os plebeus eram homens livres que se situavam em Roma, ou até pequenos proprietários de terra, e os escravos, Porém, vocês podem notar, como eu exibi na imagem para vocês, que os escravos nessa época ainda eram um pequeno grupo dentro da sociedade romana, porque a cidade de Roma ainda não tinha se expandido. E a maioria dos escravos de Roma foram oriundos das guerras de conquista. Em 620 a.C., pessoal, Roma vai ser invadida pelos etruscos, que era uma província muito poderosa que se encontrava aos arredores de Roma. Esse povo etrusco então vai conquistar Roma e vai impor um rei para governar o local durante quase um século, quando os senadores vão conseguir depor o rei etrusco. E esse último rei etrusco ele vai ser Tarquílio, que vai ser deposto pelo Senado romano. Existem algumas explicações que justificam a tirada desse rei do poder. Algumas dizem que ele estuprou a filha de um senador, outros ainda dizem que ele desviava dinheiro para o seu império, outros ainda dizem que ele beijava rapazes. Ai, que é isso, porca? Sai, horrorosa! Mas não sabemos ao certo qual foi o motivo. Mas o grande fato é que o Império Etrusco havia enfraquecido após grandes revoltas e perdido o poder no período. Porém, pessoal, isso plantou uma dúvida no coração e na cabeça dos senadores do período. Eles vão passar a ter medo de manter o poder total nas mãos do rei, porque o rei no período concentrava muito poder em mãos. E isso era muito perigoso aos olhos do Senado. E isso a longo prazo poderia causar uma nova situação parecida com a dominação dos etruscos. E assim, em 500 a.C., é criado a República. E traduzindo a grosso modo, é a coisa de todo. A ideia inicial então é que se forme um governo mais amplo e que o rei não possuísse o poder total centralizado nas mãos. O governo republicano, teoricamente, vai se dividir em 3: magistrados, o Senado e a Assembleia. Tira-se o rei, então, e coloca-se magistrados no poder. Porém, esses magistrados vão ter o seu poder limitado e vigiado pelo Senado. Guardem vocês, pessoal, que o principal órgão da República Romana vai ser o Senado. Ele é responsável pela política externa, ele é responsável pela criação de leis, pela fiscalização e cobrança de impostos, pela organização da sociedade romana. Abaixo do Senado, pessoal, no topo da pirâmide governamental de Roma, estavam as assembleias. As assembleias podiam tão somente escolher magistrados e aplaudir alguma lei ou outra que tivesse sido votada em público. Porém, não participavam em quase nada na vida política romana. Era quase que um peso morto. Porém, a República ela vai surgir com o intuito de ter uma ampla participação popular. Mas isso só na teoria, porque a República ainda ela é muito aristocrática. Ela é para um seleto grupo de povo em Roma, no seu início, nos seus primórdios. Notem vocês que os magistrados e os senadores que dominavam ali a política eram tão somente patrícios, nobres da época. E os plebeus vão participar tão somente das assembleias. Mas como eu havia dito, o poder de decisão deles é mínimo. Contudo, pessoal, essa república ela vai se modificar com o passar dos tempos. Uma das modificações é a inserção dos plebeus na participação política. E com isso Roma ganhava cada vez mais territórios, porque se o plebeu participa da vida política, ele fica mais motivado, ele vai se motivar para entrar no exército, e o exército vai conquistar mais povos, e Roma vai crescer, e vai anexar território, e escravos, e poder, e blá, blá, blá. Resumindo, galera, é uma bola de neve, ou seja, o plebeu participativo
é um plebeu mais motivado, e esse plebeu motivado ele vai fortalecer o exército para conquistar mais gente, para aumentar o território. Porém, quando os plebeus percebem que eles eram a base do exército, eles vão fazer algumas revoltas ali em Roma para conseguirem ainda mais participação na vida política e melhores condições como cidadão. Eles fizeram, por exemplo, em 400 a.C., a chamada Revolta do Monte Sagrado. Porém, quando o inimigo foi invadir Roma, os plebeus se negaram a lutar, vazaram do combate, vazaram na buraqueira, porque eles não tinham cargos políticos de prestígio. Eles se retiraram então para esse Monte Sagrado e ficaram ali e só decidiram lutar quando o Senado vai propor para eles a criação de um cargo específico que é a tribuna da plebe. Com revoltas assim, os plebeus vão ganhando cada vez mais cargos, mais participação na vida política e mais crescimento dentro do governo romano. Bom, se essa revolta fosse no Brasil, se a gente fosse protestar, a gente saía na rua, batia panela, depois comia algodão doce, ouvia um funk, soltava uns fogos e voltava para casa e não acontecia porra nenhuma. Brasil. Tamo na merda mesmo. Galera, esse Tribuna da Plebe ele vai ser a primeira magistratura destinada aos plebeus. Lembrando que eles podem até vetar leis ou regras criadas pelo Senado. Vejam vocês que é um cargo já bastante importante dentro do governo romano, é um cargo bastante significativo. Um pouco adiante é criado a Lei das 12 Tábuas, é uma espécie de primeiro código de leis romano. Essa Lei das 12 Tábuas tinha como ideia fundamental que os juízes romanos forjassem suas leis sem prejudicar esse ou aquele grupo, para favorecer todos de uma forma uniforme. Posteriormente surge também a Lei Canuleia, que vai permitir que patrícios e plebeus casem-se entre si. Casem-se, beijem-se, peguem as mãos, saem pro baile funk e... Oh, meu Deus, que beleza! Claro que não é todo plebeu que vai se casar com um patrício, né? Ao longo do período republicano, alguns plebeus vão ganhando poder e prestígio e dinheiro dentro de Roma, porque a república passou a ser comercial. Aí vai ter o plebeu pobre e o plebeu rico. O plebeu que anda de Dodge Ram e o plebeu que anda de a pé. Bom, os principais beneficiados dessa lei, então, entre casamento de plebeus e patrícios, vai ser os plebeus ricos. Vai aparecer também no período as chamadas leis licínias, que vai acabar com a escravidão por dívida em Roma. E posteriormente vai permitir também que os plebeus tenham acesso ao Senado e às magistraturas. Eles podiam ocupar os mesmos cargos que os patrícios, podiam casar com descendentes de patrícios, e o governo passou a ser basicamente nivelado entre patrícios e plebeus. Surge assim finalmente uma democracia quase que plena na República Romana. Lembrando, pessoal, que isso só foi possível devido à expansão territorial romana, ou seja, Roma crescia no mesmo tempo que passava a dar mais direitos para a plebe. Notem vocês que por volta de 5 a.C., Roma havia dominado quase que toda a Península Itálica, onde vai fazer muitas alianças e anexar muita gente para o seu governo, muita gente para o seu exército. Entre 4 e 3 a.C., Roma vai ali para a região da Espanha e vai dominar aquela região juntamente com a Grécia. E aquela chamada região da Ásia Menor ali, com progressão para o Oriente. Porém, galera, nesse período, Roma vai ter uma grande rival ali dentro do mar Mediterrâneo, que é Cartago. E entre o século 3 e 2 a.C., Roma vai entrar em confronto com os cartaginenses e vão travar as chamadas Guerras Púnicas. A grande verdade é que Roma chamava os cartaginenses de Punis. Tá aí o nome Guerras Púnicas. É mesmo? Foda-se! Roma, pessoal, travou 3 grandes guerras com Cartago, vencendo todas elas, tá? E nesse período, Roma domina então toda a orla do Mediterrâneo. Anotem aí então, a principal consequência das Guerras Púnicas foi a conquista do mar Mediterrâneo. Uma das grandes consequências, pessoal, da dominação romana por esse vasto território foi a consolidação da escravidão em Roma. Lembrando que as populações subjugadas eram em grande parte escravizadas, tomadas como escravo para trabalhar nas terras romanas. Ao mesmo tempo, pessoal, a orla do Mediterrâneo se tornou uma grande fonte comercial romana, ou seja, Roma capta mercadorias e distribui por regiões nas proximidades desse mar. Um ponto importante, pessoal, foi que Roma conquistou a Grécia, mas de fato, a cultura grega foi quem conquistou os romanos. É dela que Roma vai absorver, por exemplo, a religião.
Os deuses gregos são implantados em Roma. É claro que com uma pequena diferença nos nomes. Zeus se torna Júpiter, Ares se torna Marte, Hermes virou Mercúrio, Afrodite virou Vênus e por aí vai. Socialmente falando, pessoal, nesse período vai haver uma modificação na pirâmide social romana. Observem como fica a pirâmide agora em Roma. Notem que se divide em três: patrícios, plebeus, a camada dos clientes é extinta e a grande maioria dos componentes da pirâmide são os escravos. Roma então passa a ser, em sua grande massa, em sua grande maioria, composta de escravos. Vai surgir aí então uma pequena separação entre os plebeus. Porque vejam vocês, os plebeus eles vão para a guerra. Faziam uma campanha, em sua grande maioria, que durava de 5 a 6 anos. Campanhas essas que não vão gerar bons frutos econômicos para esses plebeus. E eles não ganhavam praticamente nada indo para a guerra porque não se tinha ainda a profissionalização do exército romano. Esse plebeu então ele vai voltar da guerra empobrecido e vai passar a viver nas cidades como um proletariado desempregado. Proletariado que a grosso modo significa o homem cuja única riqueza que possui é a família, ou seja, esse plebeu não vai ter mais nada, só a família que o possui. Alguns desses plebeus então não vão para a guerra e vão começar a se dedicar às atividades comerciais, pois os patrícios achavam que essas atividades eram inferiorizadas, eram de gente inferior. Esses plebeus então vão se tornar os primeiros comerciantes romanos e ganhar muita grana. E eram esses plebeus ricos que vão passar a se casar com as filhas dos patrícios. E esses plebeus novos ricos do período, vejam vocês que uma parte da plebe estava empobrecida, que eram os proletários, e outra parte estava enriquecidas, que vão ser os novos homens ou os cavaleiros, que se casavam com filhas de patrícios. Lembrando que isso vai gerar um grande problema, que vai se formar uma nova camada social desses homens novos, que vai querer se rivalizar com os patrícios. Começa em Roma então uma grande expansão do exército e as intensas disputas políticas entre senadores. E aí então o pau começa a comer solto de novo. Bom galera, nos próximos dias eu vou estar disponibilizando para vocês a parte 2 de Roma. Aguardem e até lá! Falta tanta coisa na minha janela como uma praia. Falta tanta coisa na memória como o rosto dela. Falta tanto tempo no relógio quanto uma semana. Sobra tanta falta de paciência que me desespero. Sobram tantas meias verdades que guardo pra mim mesmo. Sobram tantos medos que nem me protejo mais. Sobra tanto espaço dentro do abraço. Falta tanta coisa pra dizer que nunca consigo. Falta tanta coisa na minha janela como uma praia. Falta tanta coisa na memória como o rosto dela. Falta tanto tempo no relógio quanto uma semana. Sobra tanta falta de paciência que me desespero. Sobram tantas meias verdades que guardo pra mim mesmo. Sobram tantos medos que nem me protejo mais. Sobra tanto espaço dentro do abraço. Falta tanta coisa pra dizer que nunca consigo. Sei lá se o que me deu foi dado. Sei lá se o que me deu já é meu. Sei lá se o que me deu foi dado ou se é seu.